Olá, está começando o Imaculada Notícias desta sexta-feira, dia 12 de agosto. Fique agora com os destaques da edição de hoje. Campanha Agosto Dourado incentiva aleitamento materno. Fundo Constitucional FCO pode contribuir para crescimento regional. Dia 14 de agosto, celebramos o dia de São Maximiliano Kolbe. Estas e outras informações você acompanha agora no Imaculada Notícias. Estamos iniciando a edição falando que estamos no mês de agosto e com ele vem a campanha Agosto Dourado, que busca incentivar o aleitamento materno. O leite materno é a base da vida, indispensável nos primeiros momentos. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de que o aleitamento deve ser exclusivo dos 6 meses até os 2 anos de vida. Para incentivar essa ação, surge a campanha Agosto Dourado, que faz referência à cor ouro, padrão do leite materno. Agosto Dourado, a gente fala que é padrão ouro, porque o leite humano, devido à composição dele ali, que é o principal e o melhor alimento para esse bebê. Então é recomendado exclusivamente até o 6º mês e até 2 anos ou mais, por conta de toda a composição dele e ele atende às necessidades desse bebê. Então a gente empodera essas mães a amamentar. Infelizmente ainda a amamentação, o precoce do desmame é muito alto, a nível tanto estadual como nacional, então a gente fortalece a amamentação. E quando a mãe amamenta seu bebê, ela pode também se tornar uma possível doadora. Então assim, quanto mais o bebê mamar, mais ela fazer essa massagem, extração, doar para os bancos de leite, mais produção de leite ela vai ter. Então, assim, é o que a criança precisa nesse primeiro momento, nos primeiros dias de vida, nos primeiros 6 meses e 2 anos ou mais. Para a criança, o aleitamento materno reduz o risco de hipertensão e também obesidade na fase adulta, além de ajudar no desenvolvimento da fala e também cognitivo, além da respiração. Para as mamães, o aleitamento materno ajuda a prevenir o câncer de mama e também o diabetes tipo 2, além de fortalecer o vínculo entre mãe e filho. A nutricionista menciona como funciona o cadastramento no banco de leite e como é o processo de armazenagem e distribuição. A gente faz um cadastro com as mulheres que querem ser doadoras. Nós buscamos esse leite na residência, a gente tem um sistema de coleta. Trazemos esse leite, fazemos um processo de pasteurização e aí quando a gente faz esse processo e ele está apto 100% para ser distribuído para os nossos bebês que estão internados na unidade neonatal, a gente armazena eles no freezer, com todo o controle de temperatura, e aí a gente vai trabalhando com a demanda que nós temos. Então, por exemplo, hoje, para eu atender 100% os meus bebezinhos prematuros, eu precisaria de 11 litros. Eu não tenho essa quantidade, hoje eu tenho aí 3 litros, que eu estou conseguindo atender, então a gente começa a atender os mais extremos, dependendo do estado clínico. Os níveis de doações de leite ainda é baixo para suprir toda a demanda desta maternidade. Vanessa menciona que é buscado incentivar nas mamães a doação do leite materno excedente. Nós aqui, quando ela está internada, teve ali no pós-parto, a gente passa nas enfermarias fazendo orientação sobre massagem, extração, posição e pega, ajudando primeiro essa mãe a amamentar o bebê dela, e aí o leite excedente a gente pede para ela doar, fazer a massagem, a extração, colocar no vidrinho com tampa de plástico e já armazenar ele diretamente no congelador. Aí conforme o decorrer do dia ela vai fazendo essa extração e enchendo o vidrinho. E se ela não tiver o vidro, a gente também entrega para eles esse vidro com a tampa de plástico. Ela pode estar entrando em contato com o nosso banco de leite aqui da maternidade, ou também, se ela quiser se sentir mais à vontade, em outros bancos, tem a Santa Casa, o Regional, HU, aqui no nosso estado, maternidade, e em Dourados também a gente tem um banco de leite. Então ela pode entrar em contato aqui na maternidade, é no 3041 4735, a gente tem uma equipe que faz esse cadastro, pede alguns exames para ela e a gente faz o combinado, que dia que a gente vai buscar esse leite até a residência dela. Todos os bancos de leite buscam esse leite na residência. Então, assim, já para facilitar. Então, assim, as mãezinhas que estão aí amamentando e tem esse leite excedente, ela pode doar qualquer ml, ela pode salvar aí até 10 vidas.
E com o intuito de contribuir para o crescimento regional de indústrias e pequenos negócios, gerando aí emprego e renda, a Constituição de 1988 criou o FCO. Vamos conhecer mais sobre o assunto na matéria. O Fundo de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, é um fundo de crédito criado pela Constituição Federal de 1988, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social da região Centro-Oeste. É uma linha de crédito que é direcionado todos os anos um recurso que sai do IPI e do Imposto de Renda, um percentual desse recurso, para quê? Para desenvolver essas nossas regiões. Então, se nós pegarmos como a história do nosso Centro-Oeste, do nosso estado, falando mais diretamente do MS, as grandes empresas simplesmente elas pegavam o recurso, elas produziam produtos, vinham no nosso estado, vendia e levava esse dinheiro embora. Ou seja, não gerava emprego, não acrescentava nada ao nosso estado, certo? Com a criação do FCO, a ideia era que essas indústrias saíssem de São Paulo, Rio, Minas, né, lá do Sul e do Sudeste, e viessem aqui montar uma unidade, com a finalidade do quê? Gerar emprego, gerar renda, certo? Agregar tributos ao nosso Estado e nós fazemos essa cadeia funcionar muito melhor. O consultor explica para quem é direcionado o FCO e quais são as condições de taxas para quem deseja aderir. O FCO, muita gente confunde imaginando que ele é somente para o agronegócio. Não é. Ele atende tanto o agronegócio quanto a parte empresarial. E dentro dessa parte empresarial, ele atende de todos os segmentos. Muitos empreendedores de médio e pequeno porte não conhecem a ferramenta do FCO e, com isso, perdem a oportunidade de investir em sua empresa. Então, se ele busca essa ferramenta que está aí para ajudá-lo, essa ferramenta vai fazer com que ele dê um salto. Projeto que era para daqui 2, 3, 4, 5 anos, ele consegue trazer esse projeto para o valor presente, realizá-lo e fazer com que, de fato, a sua empresa mude de patamar. Então, o FCO está aí para apoiar todas as pequenas, médias e grandes empresas. Lembrando que o maior volume de recursos é para pequena, média empresa mesmo, certo? Então, é para atender esses empresários. Bom, e a Petrobras anunciou a sua segunda redução. A partir de hoje, dia 12, sexta-feira, começa a venda do diesel para as distribuidoras no valor de R$ 5,19. A redução já era esperada aí, mas o valor revendido, aos postos de combustíveis não está tendo tanta alteração. Essa informação vale a partir de hoje, sexta-feira, então é bom que o consumidor fique de olho. No próximo bloco você vai ver mais assuntos sobre a igreja e também sobre São Maximiliano Kolbe, nosso fundador. Fique agora com a previsão do tempo para o final de semana, nós voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com Imaculada Notícias e agora vamos falar sobre assuntos da igreja. Estamos no mês de agosto, o mês das vocações, e Dom Francisco Salme, bispo de Tubarão, em Santa Catarina, conversou com a Igreja em Pauta e falou um pouquinho sobre esse tema. Vamos conferir. Vocação, do latim vocare, que significa chamado. Conforme costume da Igreja no Brasil, agosto é reconhecido no calendário como mês vocacional desde 1981, quando em sua 19ª Assembleia Geral, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, o instituiu. É um tempo propício para orações, reflexões e ações nas comunidades. Envolvimento em que Deus toma iniciativa, Ele nos chama, nos convoca, se revela a nós e estabelece conosco, como dizia Jesus, uma relação de amizade. E nessa comunhão com Ele, no escutar a voz dEle, olhando a realidade ao redor, a
a gente percebe os apelos e vai dando a ele uma resposta, que vai se dando ao longo da vida. A cada domingo do mês de agosto é celebrada uma vocação. No primeiro domingo celebra-se as vocações sacerdotais, no segundo domingo a vocação familiar, no terceiro domingo vida consagrada e no quarto e último domingo vocações leigas. Nós temos a primeira semana que é dedicada de forma especial aos que recebem o sacramento da ordem. Os que recebem o sacramento da ordem são os diáconos, os padres, os presbíteros e os bispos. A segunda semana é dedicada aos leigos e leigas, mas sobretudo em vista da família. A família, a vocação ao matrimônio, a vocação a constituir família cristã, a ser presença de família missionária no meio do mundo, integrar-se na sociedade, viver isso comunitariamente. Mas é a vocação laical que está em jogo aqui nessa segunda semana. A terceira semana é dedicada à vida consagrada. A vida consagrada é ampla, tem muitos institutos de vida consagrada, muitas congregações religiosas. E nós temos na última semana, quarta semana, de novo, uma semana dedicada ao laicato, mas, sobretudo, tratando dos ministérios leigos. Dom João Francisco Salme orienta quem ainda não sabe qual é a sua vocação. Nunca é algo que a pessoa individualmente escolhe, decide e pronto, não é assim. A vocação sempre tem a ver com uma inserção comunitária. Quer dizer, a pessoa, ela desperta, ela pode sentir-se mexida por um fato, por um acontecimento, que pode ser um momento de oração, ou algo que ela viu, o testemunho de alguém, ou por ter ouvido uma passagem da Sagrada Escritura, ela desperta. Quando ela começa a sentir-se incomodada por isso, e como se algo estivesse lhe sendo dito ou revelado, ela deve procurar uma ajuda. Nas comunidades pode ser o padre, pode ser uma religiosa. Se é um jovem, fale com seu pai, com sua mãe, com seu catequista. Procurar uma pessoa que percebe que ele pode ajudar. Mas procure, sobretudo, tirar tempos de oração, para escutar também a palavra, leia o Evangelho, porque é na palavra que Deus chama, mediante a palavra. E o dia do nosso santo fundador é celebrado no dia 14 de agosto. Vamos acompanhar um pouquinho mais sobre a sua história. No dia 14 de agosto, celebramos o dia de nosso santo fundador, São Maximiliano Kolbe, 81 anos de seu martírio, uma vida inteira dedicada ao serviço do Evangelho, tendo sempre um grande amor à Nossa Senhora e pelo seu incrível espírito empreendedor na área da comunicação social. São Maximiliano Maria Kolbe foi batizado no mesmo dia em que nasceu, no dia 8 de janeiro de 1894. Ele recebeu o nome de Raimundo, tinha mais 2 irmãos e a família muito lutadora. A mãe e pai trabalhavam, mas também uma família que amava muito Nossa Senhora, que manifestava publicamente a sua fé, tinha até um altarzinho dentro de casa, sempre dedicado a Nossa Senhora. Ele cresceu nesse ambiente de amor a ela. Quando ele ainda era bastante pequeno, menino, Nossa Senhora lhe apareceu e lhe ofereceu 2 coroas, uma vermelha e uma branca. A branca significava que ele viveria a pureza e a vermelha, o martírio. Ele aceitou as 2 e se empenhou durante sua vida para cumprir essa promessa que ele fez com Nossa Senhora. Com apenas 13 anos, Raimundo ingressou no Seminário dos Frades Menores Conventuais Franciscanos. Ali, vivendo entre os confrades, ele demonstrou logo a força de sua vocação religiosa. Ainda muito jovem, ingressou no Seminário dos Frades Menores Conventuais de Leópolis, ainda na Polônia, e depois, mostrando ser assim um estudante exemplar, sobretudo um excelente matemático, ele foi enviado para Roma para concluir os estudos e lá sim tirou o doutorado de filosofia e teologia. Foi nesta época que, ainda estudante, manifestou a sua profunda devoção à Virgem Maria e fundou um apostolado mariano, ao qual deu o nome de Milícia da Imaculada,
juntamente com 6 companheiros. Queria que todas as pessoas alcançassem o coração de Jesus. E ele entendeu que através do Imaculado Coração de Maria seria um caminho fácil para alcançar o amor de Jesus e que todos nós podemos sim nos aproximar dela. Somos filhos dela e ela nos ama como mãe. E daí começou já a Milícia da Imaculada a crescer no coração do jovem Frei. E somente depois de ordenado sacerdote é que ele retornou para a Polônia. E lá na Polônia, sim, iniciou o trabalho com a Milícia da Imaculada, iniciou com a primeira revista e foi crescendo, crescendo, até que ele conseguiu montar uma cidade da Imaculada, lá na Polônia. E olha, mesmo com todo aquele trabalho, com tantos freis sob o cuidado dele, ainda foi como missionário para o Japão. Ficou 5 anos trabalhando lá em terra nipônica e depois retornou para a Polônia, porque os superiores quiseram que ele fosse o guardião perpétuo de Nepokalanów. E ele voltou. No início da Segunda Guerra Mundial, São Maximiliano Maria Kolbe voltou à Polônia para dirigir a formação dos novos franciscanos. Pouco tempo depois, no ano de 1939, os nazistas invadiram sua terra e prenderam Padre Kolbe pela primeira vez. Soltaram-no e voltaram a prendê-lo uma segunda vez em 1941. Uma noite antes dessa prisão, parecendo que já estava imaginando que tudo isso iria acontecer, ele convidou alguns frades para estarem com ele e disse: "Saibam que de hoje em diante vocês serão meus herdeiros. Eu entrego a vocês como testamento a Milícia da Imaculada. Lutem por ela, trabalhem por ela. Se for necessário, ofereçam a própria vida." E depois, quando ele estava sendo levado pelos guardas, ele se voltou para os seus freis e disse: "Não esqueçam o amor." Foram as últimas palavras de Padre Kolbe ali na cidade da Imaculada. Em agosto do mesmo ano, um prisioneiro conseguiu fugir. Por causa disso, os soldados alemães, furiosos, determinaram uma punição terrível aos outros prisioneiros. Sortearam 10 presos para serem mortos de maneira cruel, de sede e de fome. Um dos 10 sorteados era um pai de família, que, quando soube de sua triste sorte, começou a chorar e a clamar em voz alta, afirmando ter esposa e filhos para criar. Neste momento, São Maximiliano Maria Kolbe pediu ao comandante alemão para ir no lugar do homem, e o comandante concordou. Padre Kolbe desceu com mais 10 para esse bunker da fome, que era um subterrâneo, onde os prisioneiros eram literalmente jogados lá, até morrerem, sem água e sem comida, inclusive sem roupa. E Padre Kolbe, dali, daquele lugar, conseguia acalmar os próprios companheiros e acalmar também os prisioneiros que estavam na outra cela. Mais ou menos 2 semanas depois, ele continuava vivo. Então, foi feito nele uma injeção de ácido fênico para que ele, de fato, morresse. Em 1971, o Papa João Paulo II celebrou a beatificação de São Maximiliano Maria Kolbe e, em 1982, o mesmo Papa celebrou a sua canonização. E viva São Maximiliano Maria Kolbe, o nosso fundador. E essas foram as nossas informações de hoje. Convido você a curtir a TV Imaculada e a Rede Imaculada de Comunicação através das nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e também no Facebook. Perdeu alguma matéria, gostaria de rever, também acompanhar a nossa programação? Você pode acessar o YouTube e escrever na busca Rede Imaculada de Comunicação. Irá encontrar o nosso conteúdo. Muito obrigado, um ótimo final de semana para você e continue com a nossa programação. Até mais!